Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse segundo vídeo da nossa série de cálculo, cálculo integral, eu vou apresentar para vocês um dos teoremas mais poderosos na questão de existência de primitiva, que seria a condição suficiente de existência de uma primitiva, ok? Notem bem que é uma condição apenas suficiente, ela não é uma condição necessária, isso quer dizer o quê? Que se a gente mostrar, então, esse é o teorema, toda função contínua em um intervalo i possui uma primitiva, se a gente mostrar apenas que a função ela é contínua em um intervalo i, então é suficiente para afirmar que ela vai possuir uma primitiva, ok? É muito importante vocês notarem que não é necessário, tá? Então, se for uma função não contínua, não necessariamente ela não possui uma primitiva, tá? É um conceito um pouquinho mais complicado, tá? Não é tão contraintuitivo quanto parece, mas é um pouquinho mais complicado de demonstrar. Então a gente vai considerar primeiramente só a condição suficiente de existência de uma primitiva, que diz que ela tem que ser apenas contínua, ok? Então vocês sabem que uma primitiva, no caso uma integral, seria a superfície embaixo de uma curva, e a primitiva seria a antiderivada dessa função. Então seria uma função que quando a gente deriva cai nessa função, ok? Obviamente, nesse vídeo eu vou falar sobre a integral ou sobre a primitiva no sentido de Riemann, então seja de retângulos em pé. Obviamente existem outros sentidos, por exemplo, Lebesgue, que vai ser deitado, mas isso daí já é outra história, um pouquinho mais complicado. Por que que eu falo que vai ser no sentido de Riemann? Porque na nossa conclusão a gente vai ter uma soma, mais ou menos, tá? Eu vou dar um spoiler aqui, de FTI vezes xi mais 1 menos xi, ok? Então isso daqui seria a soma de vários retângulos aqui, Então, obviamente, aqui seria o nosso retângulo, Aqui seria o nosso f de ti, aqui seria o nosso xi, e aqui seria um xi mais 1, tá? Então vocês faziam o ar de um retângulo, a fórmula é isso daqui, e a gente vai somar vários pequenos retângulos assim, ok? E vocês vão ver que a gente vai cair numa coisa que vai ser menor do que epsilon, mais ou menos, tá? Isso daqui é muito importante porque eu estou fazendo no sentido de Riemann, então isso quer dizer que a gente consegue afinar o máximo, que a gente consegue. Então a gente vai ter retângulos de mais fino, mais fino, mais fino, mais fino, e isso vai cair no nosso cálculo, isso vai converger para o nosso cálculo infinitesimal, de f de t dt, ou seja, vai ser uma soma que vai ser tão fina, tão fina, tão fina que pode ser considerado como uma integral, ok? Isso daqui é muito importante porque no final eu vou concluir com essa linha aqui, tá? Então é muito importante vocês saberem disso, ok? Então, para demonstrar isso, a gente vai precisar de outro teorema que eu vou demonstrar nesse vídeo, então caso vocês não se interessem, vocês podem pular, que diz que se uma função é contínua em um compacto, ou seja, um compacto em um intervalo fechado, ela é contínua de maneira uniforme nesse compacto. Esse teorema é muito poderoso, tá? Porque vocês viram no último vídeo que a noção de uniformidade, na continuidade é muito poderosa. Isso diz que se ela for contínua em um compacto, a gente já pode afirmar automaticamente que ela vai ser contínua de maneira uniforme. E a gente vai precisar dessa continuidade de maneira uniforme para concluir esse teorema aqui. Ok? Então vamos partir para a demonstração do nosso ponto 2, Então a gente vai resolver pelo absurdo. Ok? Então a gente vai assumir que f é contínua, ok? Contínua em A. A vai ser o nosso conjunto compacto, ok? Então eu não vou escrever, vocês podem notar que A é compacto. E a gente vai supor pelo absurdo que ela é contínua em A, mas não contínua de maneira uniforme. Uniforme. Ok? Então a gente supôs que ela é contínua, mas que ela não é contínua de maneira uniforme. A gente vai cair no absurdo que vai concluir que ela tem que ser contínua de maneira uniforme em A. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos caracterizar o fato de f não ser contínua de maneira uniforme. Tá? Então eu vou caracterizar, vai ser exatamente igual como o último vídeo, tá? Vai ser aquela escrita um pouquinho complicada, com os epsilons. Só que agora eu vou fazer a negação dela, ou seja, eu quero falar que ela não é contínua de maneira uniforme, então ela vai ser maior do que epsilon, tá? Caso vocês não estejam entendendo, vê o último vídeo. A única diferença para essa prova é que eu vou caracterizar com sequências, tá? O que são sequências são famílias que dependem de um índice natural, tá? Então, tudo que é uma progressão aritmética, progressão geométrica, todas elas são sequências que se comportam de uma maneira específica. Então, eu vou fazer uma caracterização sequencial, que a gente chama, ok? Não é
exatamente equivalente, tá? Eu só vou fazer porque vai facilitar a nossa prova. Caso vocês não saibam, eu pretendo fazer um vídeo no futuro sobre caracterização sequencial. Ok? Então, o que significa não ser uniforme contínua de maneira uniforme? Seria que existe um epsilon estritamente positivo, né? A gente vai considerar duas sequências, então xn e yn, que estão inclusas nesse compacto A. Então, são duas famílias que estão nesse compacto, ok? Tal que o valor absoluto da diferença entre eles tende a zero, ok? Obviamente, isso para todo n que pertence aos naturais, tá? Isso é importante escrever. Então, a gente vê que elas se comportam da mesma maneira, né? Porque se a gente fazer a subtração dela, ela vai tender a zero. Então, a gente constrói duas sequências que se comportam iguais, né? E isso implica, né, que a diferença delas, né, obviamente quando a gente aplica uma função, menos f de yn, é superior ou igual a epsilon, ok? Então, a única diferença aqui é que a gente não trabalha mais com funções, né? Antes eu tinha um x menos y, né? E aqui eu tinha um f de x menos f de y, e que isso era estritamente inferior a epsilon. Agora, como ela não é contínua de maneira uniforme, então eu vou pegar a negação, então ela, na negação de inferior estrito é superior ou igual. Ok? Então aqui eu demonstrei de uma maneira matemática, né, eu explicitei de uma maneira matemática que a f não é contínua de maneira uniforme. Ok? E agora a gente vai usar o poder do fato de A ser um compacto, né, na caracterização sequencial. Então a gente tem uma sequência, então xn, que está inclusa ou igual a A, ok? E A é compacto. E A é compacto. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que temos um intervalo fechado aqui, né? E que temos um xn, uma família xn. Então temos x1, x2, etc, etc, etc. Então isso vai implicar que existe um xnk, tá? Então um desses xn's aqui, né, que vai tender a um ponto x que pertence a A. Tá? Isso daqui é a definição de um compacto. Então, como ele é fechado, a gente sabe que um deles, né, uma dessas famílias aqui, vai tender a um elemento de A, que está em A, porque não temos problema, ele nunca vai sair de A. Então, a gente sabe que vai existir uma dessas sequências que vai tender a X e que X pertence a A, pelo fato dele ser um compacto. Porque não tem perigo dele sair desse universo aqui, né? Ele está fechado em cima, ele está fechado embaixo. Então, a gente pode afirmar isso. Mais uma vez, eu posso demonstrar isso num vídeo futuro, se vocês quiserem. Ok? Pronto. Agora eu usei o poder do compacto, agora eu vou usar o fato de f ser contínua, tá? Então, como f é contínua e temos esse x que pertence a A, porque eu demonstrei pelo fato que A é compacto, então se f é contínua e se x pertence a A, isso implica que vai existir um f de uma das sequências xnk, ok? Que vai tender a f de x. Por quê? Porque aqui eu demonstrei que uma das famílias vai tender a x que pertence a A. Só que f é contínua e x pertence a A. Então, a gente sabe que ela vai tender também para a aplicação da função f de x. Então, se a gente aplicar, né, compor pela função, isso vai ter o mesmo resultado. Ele vai tender a um f de x. Né? Isso daqui é a caracterização da continuidade por sequências. Ok? Mais uma vez, eu posso demonstrar isso no futuro se vocês quiserem. Então, podemos afirmar isso. Então, esse daqui vem pelo fato de A ser compacto, e como f é contínua, não vamos ter problema, vai existir um f de x. Ok? Agora, a parte mais complicada da prova, que eu acho que tem que ter uma esperteza, né? Tem que pensar em fazer isso, né? Não vem do nada. A gente considerou uma sequência yn, né? Então a gente vai utilizar ela, né? Porque a gente quer ter isso daqui. Então a gente considera uma das famílias YNK, né? E a gente sabe que YNK é a mesma coisa que YNK menos XNK mais XNK. Ok? Então eu fiz a estratégia de tirar e somar, né? Então é o menos XNK mais XNK. Vocês sabem que isso daqui dá zero. Então essa igualdade aqui, ela, né, continua. E agora a gente vai fazer isso tender, né, ao infinito. Vocês sabem que xn menos yn tende a zero. Então temos o nosso x aqui, né? Bom, obviamente em valor absoluto, então vai ficar menos xnk
mais YNK, então em valor absoluto é a mesma coisa que XNK menos YNK. Então vocês veem que esse termo aqui vai tender a zero. E a gente demonstrou pelo fato de XNK estar no compacto que ele tende a X, então vai tender a X mais X. Então isso daqui é igual a X. Ok? Então temos que YNK tende a X. Ou seja, a gente sabe que XNK tende a X e que YNK tende a X. Então, que as duas elas são convergentes. Né? Então, obviamente, por continuidade, né, como a última vez, vamos ter que f de YNK tende a f de x, ok? Porque se YNK tende a x, pela continuidade f de YNK vai tender a f de x, ok? Então vamos ter que f de XNK menos f de YNK vai tender a f de x menos f de x, né, o que a gente demonstrou. Isso aqui é igual a zero. Né? O problema é que eu acabei de demonstrar que f de XNK menos f de YNK, então f de uma sequência menos f de outra sequência é igual a zero. Só que a gente supôs que não importa que sequência, isso daqui vai ser maior ou igual a epsilon. Só que epsilon é estritamente superior a zero. Ou seja, é um absurdo. Né? Ele não pode ser igual a zero. Então é um absurdo. Ok? Então f tem que ser uniformemente contínua no compacto. E a gente demonstrou esse segundo teorema. Ok? Então, se vocês quiserem, revejam o vídeo, tipo, revejam essa parte. Ela é um pouquinho complicada. Eu pretendo fazer realmente um vídeo sobre caracterização sequencial um dia, tá? Eu só estou construindo ele. Só que é muito importante vocês perceberem que isso daqui é muito importante, tá? Então, o fato de A ser compacto, a gente pode fazer uma sequência tender a x, porque ele não vai ter problema de sair. Pela continuidade, ele tende a SF de x. Esse YNK, esse daqui é o truque da prova, né? Fazer um tira e repõe, né? Que vai tender a x também. E a gente vai ter um igual a zero. Isso daqui é um absurdo, porque a gente supôs que ele tem que ser superior ou igual a epsilon, e epsilon não pode ser igual a zero. Ok? Agora vamos demonstrar a condição suficiente de existência. Então o que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que só do fato da função ser contínua, ela vai possuir uma primitiva no sentido de Riemann. Óbvio. Ok? Então, obviamente, eu vou fazer com intervalos, tá? Então, eu vou demonstrar uma integral, né? Que o fato da função ser contínua no intervalo fechado, ela vai possuir uma integral. Ok? Mas, obviamente, é mais ou menos a mesma coisa para uma primitiva, tá? Obviamente, a primitiva no termo mais geral. Ok? Então, eu vou considerar seja um epsilon estritamente positivo, né? A gente sabe que a função, então f, ela é C0 em AB. Ok? C0 que quer dizer contínua, tá? É uma notação minha. Quer dizer, não minha, mas enfim, é uma notação que eu utilizo. Então, f é contínua em AB. E a gente demonstrou que, como AB é compacto, isso daqui implica que f é uniformemente contínua, tá? Então vai ser nosso UC em AB. Ok? Isso daqui vai ser o nosso poder, tá? Então eu demonstrei isso daqui, não foi para nada, é para demonstrar isso daqui. Então como ela é contínua no compacto, então ela é contínua de maneira uniforme nesse compacto. Ok? Então agora eu vou fazer a definição de uma contínua de maneira uniforme. Então existe um delta estritamente positivo, tal que a diferença de x menos y vai ser inferior a esse delta, e isso implica que f de x menos f de y é estritamente inferior a epsilon menos, sobre b menos a. Por que epsilon sobre b menos a? Vocês vão entender isso depois, tá? Porque isso daqui vai nos ajudar na prova. Só que isso aqui não muda a definição, porque a gente sabe que tem que ser estritamente inferior a alguma coisa que depende de epsilon, não necessariamente epsilon. Tá? Então eu posso muito bem escrever epsilon de b menos a. Obviamente b não vale a, então aqui não temos um problema de divisão por zero. Ok? E agora a ideia é pegar uma partição. Ok? Então ver o vídeo de partição que eu publiquei faz uns meses no canal, né? O que seria uma partição. Então vamos pegar uma partição de AB. Então essa partição eu vou notar ela P de partição, né, de AB. E eu vou falar que ela é igual a x0, x1, etc. até xn. Ok? Tal que se a gente fizer a diferença de um termo e o termo próximo, ele vai ser menor do que delta. Então o que eu quero dizer é que essa partição ela vai ser bem fina. A gente pode afinar da maneira que a gente quiser.
ok? Então, por exemplo, a diferença entre x1 e x0, ela vai ser inferior a delta, ok? Quer dizer que ela vai ser bem fina, então é uma partição bem refinada, né? Então, tal que o máximo de j que pertence entre 1 e n, né? Sim, de 1 e n, de xj menos xj menos 1, ok? Então, o que eu disse, o máximo da diferença entre um termo e o termo anterior vai ser inferior a delta. Então, isso quer dizer que essa partição ela é bem fina do jeito que a gente quer, ok? Né? Então, a gente pode afinar. Por que a gente pode fazer isso? Pelo princípio de Arquímedes, que eu também expliquei num vídeo sobre. Beleza. E agora é o truque da prova. A gente vai fazer o limite superior menos o limite inferior. Tá? Então, a gente nota ali S dessa função f e da nossa partição, menos I de f e da nossa partição. Tá? Em inglês seria U e L, né, de upper e lower. Aqui eu fiz em português, então de superior e inferior. Ok? Isso quer dizer o quê? Essa notação seria a soma de j igual a n da diferença entre o supremo de f no nosso intervalo, então xj menos 1 xj, ok? Então a parte extrema do nosso pequeno intervalo xj menos 1 xj de f, menos o ínfimo, então a parte inferior de f nesse menos intervalo. xj menos 1, ok? Então seria a soma desse supremo desse ínfimo vezes a nossa diferença. Então xj menos 1, ok? O nome dessa soma aqui seria a oscilação, espero que eu tenha escrito certo, da nossa função. Então a gente vê como ela varia entre o supremo e o ínfimo de um conjunto bem pequeno. Né? Então, em cada ponto a gente vê como é a variação. Se ela é grande, se ela é pequena. Então, vocês entendem bem que fisicamente isso daqui seria uma oscilação. Né? De como ver como que a nossa função oscila nesses pequenos intervalos. Ok? Agora a gente vai usar o poder do fato de xj e xj-1 ser compacto. Ok? Então a gente sabe que xj-1 e xj é um compacto. É compacto. Ok? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai existir dois pontos, né? Então que eu vou nomear YJ e ZJ, que pertencem a esse compacto, né? Então CJ-1 XJ, ok? Tal que o supremo e o ínfimo vale 2 pontos, né? Então eles são atingíveis, porque ele é um compacto. Como eu disse na primeira parte, eles não vão sair, não tem problema, ok? Eles estão dentro de um fechado, então eles vão ser atingidos. Então a gente pode afirmar que o supremo de f, obviamente nesse intervalo, não vou escrever de novo, igual a um f de YJ, tá? A gente não conhece esse f de YJ, mas a gente pode afirmar que ele é atingido. E o ínfimo de f vai ser igual a um f de ZJ. Ok? Então, se a gente fizer um desenho, temos o nosso YJ menos 1, o nosso YJ, e aqui vamos ter o nosso YJ e o nosso ZJ. Mais ou menos, né? Obviamente, a gente sabe que eles existem, que eles são atingíveis. Isso é o poder do fato dele ser compacto. Ok? Então, pelo fato dele ser compacto e a gente saber que ele atinge, a gente pode dizer que vamos ter a soma de j igual a 1 a n dessa diferença de supremo e ínfimo, né? Então da oscilação da nossa função. Eu não vou escrever, mas obviamente no nosso intervalo xj-1 e xj, vezes xj menos xj-1, ok? Então eu estou, perdão, ops, eu estou pegando essa definição aqui, né? Então a diferença entre o supremo e o ínfimo. Isso daqui vai ser inferior, porque eles são atingíveis. Então eu vou usar a definição da continuidade de maneira uniforme. Então vai ser inferior à soma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso compor por uma soma. Então da soma de xj, não, perdão, de j igual a 1 a n. Então a gente tinha feito epsilon de b menos a, vezes, então eu estou compondo dos dois lados, xj menos xj menos 1. Ok?
Então, agora, isso daqui, vamos ter essa soma aqui, então vou reescrever ela para vocês. Em forma de f vezes xj menos xj menos 1. Vai ser inferior. Então, epsilon sobre b menos a, eles não dependem de j, então eles vão sair. E vocês veem bem que vamos ter xj menos xj menos 1. Isso daqui é uma soma telescópica, que eu também já fiz um vídeo, então vê como calcular uma soma telescópica. Então, vamos ter epsilon sobre b menos a, vezes xn, então o último termo menos o primeiro termo, então menos x0. Ok? O negócio é que eu fiz uma partição, perdão, cadê minha partição? Cadê minha partição? Aqui, minha partição aqui, né, que pertence ao intervalo xj menos xj menos 1. Ok? E esse intervalo seria o nosso BA, né? Então, a nossa partição pertence a esse AB, ok? Eu peguei uma partição inteira, então eu posso afirmar que x0 vai ser nosso A e nosso xn vai ser nosso B, ok? Então, vamos ter isso daqui que é igual a epsilon sobre B menos A vezes B menos A. Então, B menos A sobre B menos A, isso daqui vai embora. Então, isso daqui é igual a epsilon. Então, eu afirmei que temos uma soma da oscilação da nossa função, né, o que eu disse lá no começo do vídeo, aqui, a nossa soma da nossa oscilação da função, que aqui eu abreviei para f de t, vezes xi mais 1 menos xi, bom, aqui temos o contrário, mas pouco importa, tá? O intervalo é a diferença entre um termo e o termo anterior ou posterior, né, que vai ser estritamente inferior a epsilon. Então a gente pode afinar essa soma de retângulos o máximo que a gente quiser. Ou seja, isso daqui já é a definição formal, né, de uma integrável, né, então ela é integrável no sentido de Riemann. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem complicado, né, então fiquem livres de perguntar o que vocês quiserem nos comentários, e eu espero vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado.